Graça e paz, querido. Estamos de volta para a nossa aula de hermenêutica, que nos tem dado muito trabalho nesses últimos dias, por causa da plataforma que estamos a usar, mas principalmente por causa do meu lado cá. Bom, vamos orar. Deus, obrigado pela oportunidade que nos dá para aprendermos sobre hermenêutica. Pedimos que o Senhor possa nos dar graça, no nome de Jesus. Amém. Como bem sabemos, a nossa matéria é sobre hermenêutica bíblica, não é? E o que nós vamos fazer aqui é a continuação daquilo que nós já vínhamos tratando na sala de aulas. A hermenêutica, na sua etimologia, deriva do termo grego hermeneu e do substantivo hermeneia. Estes termos estão relacionados a Hermes, o deus mensageiro da mitologia grega. Então, Hermes, nós já falamos isso na sala de aulas, que ele era o deus mensageiro da mitologia grega. Ele era responsável em transformar o que estava além do entendimento humano em algo que a inteligência humana pudesse assimilar. Ele era o mensageiro e intérprete dos deuses. Ele era um deus mensageiro que interpretava a informação dos deuses e principalmente do seu pai Zeus e levava essa mensagem para os humanos, só que de forma que esses humanos pudessem compreender aquilo que ele estava falando. Assim, o verbo hermeneu, a partir deste momento, passou a ser entendido como levar alguém a compreender algo em seu próprio idioma, partindo de uma explicação, ou levar alguém a compreender algo em outra língua que vai pressupor uma tradução. Então, a hermenêutica, na sua fase inicial, compreende esses três sentidos. Neste caso, temos a hermenêutica enquanto compreensão, hermenêutica enquanto explicação e hermenêutica enquanto tradução. O conceito de hermenêutica, aqui podemos tratar de hermenêutica numa perspectiva geral. Quando esta palavra é usada no sentido geral, refere-se à interpretação de sinais, símbolos de uma cultura, arte, leis, textos, sentido das palavras, entre outras coisas. Esta hermenêutica aqui é mais hermenêutica filosófica, mais abrangente, mais geral. É uma hermenêutica que interpreta até gestos, interpreta aspectos faciais, interpreta quaisquer sinais que nós possamos ou seja, podemos encontrar na nossa sociedade. É uma hermenêutica mais abrangente, é uma hermenêutica que não cinge-se apenas nas escrituras, mas até o ser humano é objeto de interpretação desta hermenêutica. Agora, a hermenêutica já se sabe, é sabido por vós, que pressupõe esclarecer, tornar inteligível o que era obscuro ou desconhecido até então. Entretanto, quando usamos a palavra hermenêutica aplicada à Bíblia, significa estudo metódico dos princípios e regras da interpretação das Escrituras. Vai ser um estudo metódico de princípios e regras, porque a interpretação das Escrituras precisa de método, exige um método. Método no sentido de um caminho que nos leva a um determinado fim. Mas não só é o estudo metódico de princípios, mas também é o estudo metódico de regras de interpretação das Escrituras. Essas regras devem ser observadas para que a nossa interpretação seja aquela que vale a pena ser feita. Portanto, a hermenêutica bíblica é entendida aqui como ciência e arte, não é? De interpretar a Bíblia, ou ciência por causa dos princípios que têm sido enunciados pela própria hermenêutica, e arte porque nos ajuda a apurar o sentido do texto. Esta pergunta de hermenêutica, ciência ou arte, já falamos, não é? Há pouco tempo, que a hermenêutica é ciência, assim como arte. Na qualidade de ciência, vai enunciar princípios, vai investigar leis do pensamento e da linguagem e vai classificar fatos e resultados.
Agora, na qualidade de arte, vai nos dar princípios que devem ser aplicados e comprova a validade deles, mostrando o valor prático que tem na elucidação de passagens difíceis. Agora, qual é a importância da hermenêutica para o estudo bíblico? Ou seja, a hermenêutica enquanto estudo bíblico, ela tem três grandes importâncias. Não significa que não existam outras. Tem, mas ela tem três grandes importâncias. E uma delas é esta importância que estamos a ver aqui, que a hermenêutica enquanto estudo bíblico é essencial para o crescimento espiritual. A primeira carta de Pedro 2:2 nos dá essa ideia, não é? De desejar o leite materno, o leite não falsificado, como crianças recém-nascidas. Aqui desse um exemplo que uma criança perguntou ao pai por que pessoas grandes param de crescer. Uma das coisas que nós podemos observar, a razão pela qual os pais param, ou seja, os mais velhos param de crescer, ou seja, os que se dizem mais velhos na vida cristã param de crescer, muitas vezes é que param de desejar a palavra de Deus, param de ter o apetite pela palavra de Deus. Outra coisa que nós temos aqui é que o estudo bíblico é essencial para a maturidade espiritual. E é preciso aqui perceber que a maturidade ela é a capacidade de aplicação dos princípios das Escrituras em quaisquer desafios da vida. A maturidade espiritual não é o quanto nós percebemos, o quanto nós conhecemos, mas a maturidade espiritual ela é medida, é avaliada pelo quanto usamos o que nós dizemos perceber, dizemos entender. Biblicamente, o oposto da ignorância é a obediência e não um simples conhecimento. O que sugere isso? Significa que se nós tivermos tanto conhecimento teológico e não praticarmos este conhecimento, biblicamente nós somos ignorantes. Não apenas negligentes, mas ignorantes. Então, ignorante na perspectiva geral, comum ou mesmo até filosófica, é ausência de conhecimento. Mas para a Bíblia, não é apenas ausência de conhecimento, é a desobediência ou a falta de obediência dos princípios que a palavra do Senhor coloca. O estudo bíblico também é essencial para a eficácia espiritual. Vejam que a segunda carta a Timóteo 3:16 a 17, o texto bíblico vai nos dar a ideia de toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, é preciso percebermos a partir desse texto, não é, do que está a ser apresentado neste lugar, que as Escrituras elas são essenciais para que o homem de Deus seja hábil, seja perfeito, perfeitamente instruído para a obra ou a grande seara do Senhor. O propósito global das Escrituras é formar o nosso caráter e equipar-nos para toda boa obra. A palavra de Deus não nos foi dada para encher a nossa mente, as nossas cabeças de tanto conhecimento teológico, de tantas logias, mas foi nos dada para transformar as nossas vidas e para nos tornar úteis para os outros. Neste caso, servindo a Deus, servindo aos outros. Qual é, então, o procedimento de estudo bíblico? Qual é o procedimento para o estudo bíblico, para uma hermenêutica enquanto estudo bíblico? 3 passos básicos. Esses passos são sabidos por vocês e dispensam qualquer discussão. O primeiro passo é de observação, o segundo é interpretação, o último é aplicação. E deve ser essa sequência. Não pode-se começar de aplicação para desembocar ou terminar na observação. Não se pode começar também de interpretação para terminar na observação. É preciso que seja essa lógica, essa sequência. Observação. A observação vai nos dar o conhecimento e esse conhecimento vai nos levar a saber o que o texto diz. O conhecimento nos permite saber, mas esse conhecimento e esse saber só é possível quando nós observamos o que diz o texto, o que o texto está a falar, está a dizer para nós. Interpretação tem a ver com o entendimento, com a compreensão do texto para nos levar a chegar ao coração do texto.
aquilo que de fato Deus queria que nós pudéssemos perceber. Vejam, muitas vezes nós avaliamos, ou seja, rejeitamos pessoas, temos preconceitos com tantas pessoas e às vezes temos dificuldade em nos relacionar com essas pessoas ou porque nós não compreendemos essas pessoas, porque nós não entendemos essas pessoas. E muitas vezes, se não for nós, outras pessoas têm dificuldade de se relacionar conosco porque não nos compreendem. Mas uma vez compreender e compreendido essa pessoa, é mais fácil nós conseguirmos ganhar o coração do outro. Quando nós compreendemos o indivíduo, alguém, nós conseguimos ganhar o coração do outro. Os terapeutas, os psicólogos e os conselheiros ou discipuladores entendem muito bem disso. Agora, o que é que isso tem a ver com a interpretação? Quando nós fazemos a interpretação das escrituras, nós ganhamos o coração do texto, chegamos ao que de fato Deus queria que tivesse sido falado para o povo. Ou seja, aquilo que Deus falou para o povo é aquilo que nós pegamos a essência, o sumo, não é? O coração do texto, o âmago do texto, aquilo que o Senhor estava a falar para aquele povo e que de fato é o que Ele quer falar também para o povo de hoje. Bom, vai diferenciar na aplicação, mas o significado do texto sempre vai ser uno. Por isso a pergunta sempre vai ser: o que significa o texto? Qual é o sentido desse texto que está a ser lido? O último ponto é a aplicação. Não é? Aplicação e clímax. Não faz sentido nós fazermos todas essas coisas, observação e interpretação, e no fim não conseguimos aplicar. É preciso aplicarmos o texto. É aqui onde nós nos tornamos sábios. A sabedoria está na aplicação daquilo que nós aprendemos ou ouvimos do próprio Deus. Por isso, é aqui onde nós vamos fazer essa pergunta: o que devo fazer? Ok, eu já aprendi, já observei, adquiri o conhecimento, interpretei, consegui perceber, ter a compreensão, o entendimento, mas agora, como funciona? Como aplicar isso? A aplicação traz a sabedoria para os filhos do Senhor Deus. Agora vamos aprofundar um pouco a observação e na próxima aula vamos aprofundar a interpretação e a penúltima aula vamos trabalhar com a aplicação e por último apresentaremos os métodos os outros métodos fora deste método aqui que estamos trabalhando. Observação, o que diz o texto, o que vejo? São 3 pensamentos chaves que nós temos de ter sempre que formos a fazer observação. O primeiro pensamento é concentrar-se no texto, concentre sua atenção no texto. É preciso termos muita calma aqui, queridos. Quando nós estamos a lidar com o texto bíblico, com a palavra de Deus, é preciso evitarmos a pressa, é preciso evitarmos distrações, é preciso termos um lugar calmo, silencioso, um lugar que não vamos ter incômodo, nem até do celular, porque a nossa preocupação aqui é estudar o texto, é perceber o que o texto tem a nos falar. Por isso, a necessidade de concentração no texto. Concentração. Quer dizer, o centro tem que estar no texto. A sua atenção, o seu foco tem que ser o texto, a palavra de Deus. Então, centre-se no texto. Os seus olhos devem virar-se para o texto que você estará a analisar. Repare no que está no texto e no que não está no texto. Exemplo, Mateus 2, 1 a 2, nós temos essa pergunta: quantos magos ou homens sábios vieram? Agora, se você repara no que está no texto e simultaneamente no que não está no texto, você pode perceber que a quantidade dos magos na versão de NVI não tem, pelo menos para a versão que estou a usar aqui, não tem na versão de NVI a quantidade. Temos os magos que vieram ter com Jesus, ou seja, vieram atrás de Jesus, mas não temos a quantidade. Essas coisas são importantes? Sim, são detalhes. O que está no texto e o que não está no texto, para não corrermos o risco de colocar um número que no texto não se encontra lá plasmado. Mateus 2, 9 a 11. Onde os magos visitaram Jesus. Vamos perceber que eles vão visitar Jesus, pelo menos na minha versão, numa casa, só que geograficamente, onde era? Não se encontra. Pelo menos no meu texto que estou a ler. Agora,
E nos textos aqui delimitados. Nos outros textos, ou noutros textos, é possível que encontremos essas respostas, claro, mas aqui estamos a lidar com o texto que está a ser analisado. Apocalipse 20, 14 a 15, o fim dos incrédulos não é no inferno. Isso pode trazer problemas para muitos. Isso nós sabemos, ouvimos pela pregação, pelos estudos que o incrédulo pagão foi para o inferno. Calma, para esse texto, aqui se fala de segunda morte e o Hades que foram entregues ao lago do fogo. Então, estamos a perceber que para esse texto, não é no inferno, mas é no lago do fogo que arde com enxofre. Então, estamos a nos concentrar no texto. Concentre-se no texto em análise, repare no que está no texto e no que não está no texto. Cuidados que sempre temos de ter quando fazemos observação é ler cuidadosamente, ler repetidamente, ler pacientemente, ler com atitude de oração, ler tendo um objetivo em mente e ler com curiosidade. Ler cuidadosamente de forma meticulosa. Estamos a ler textos que não são de fácil interpretação. As Sagradas Escrituras são, as mais difíceis de interpretar, se calhar, de qualquer obra, mas com a ajuda do Espírito Santo é possível. No entanto, precisamos ter esses métodos, esse cuidado, lermos repetidamente, não nos cansarmos, sermos pacientes. A pressa é inimiga da perfeição, principalmente no que refere à busca do coração ou da essência do texto. Leia com atitude de oração. Nós estamos a ler um livro como A República de Platão ou como um poema de Ungulani Bacacossa, um poema de Mia Couto, um poema de Paulina Chiziane. Estamos a ler um livro sagrado que tem batalhas espirituais, que tem lutas espirituais, que tem até interferências. Mas fora dessa interferência demonológica, é preciso também perceber que estamos a ler um livro que precisamos sempre expressar nossa dependência de Deus através da oração. O intérprete das Escrituras é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo nós devemos demonstrar de forma contundente através da oração que nós dependemos dele na interpretação das Escrituras. Leia tendo um objetivo em mente, tendo um foco, um objetivo. Nós estamos a ler apenas por ler. Não é ler por hobby, embora que esse hobby possa ser um objetivo, não é? Não é ler apenas por hedonismo, por uma questão de lazer, de prazer pessoal, não é? Não é ler apenas por ler ou porque já que estamos em quarentena ou estamos em isolamento domiciliar, temos que ler. Não. Calma, leia com objetivo em mente. Nós queremos aprender do texto para fazer com que outros também aprendam do texto quando estivermos no púlpito, na sala de aulas. Leia com curiosidade. A dúvida é importante, mas não uma dúvida cética, mas sim uma dúvida metódica. A dúvida metódica é aquela que nos permite chegarmos a um conhecimento válido, ou um conhecimento científico adequado, capaz de podermos usar, ou seja, um conhecimento que possa ser útil. Agora, uma dúvida cética é aquela que é o ceticismo, o septicose, que só fica duvidando e nunca chega a nenhuma conclusão. Por isso, leia com curiosidade, com o objetivo de encontrar a essência do texto ou o sumo do texto. Seja preciso, persistente, objetivo e não divague. Vá diretamente àquilo que você está buscando nas Escrituras. Mas deixe que as Escrituras te mostrem, falem consigo. Erros comuns a serem evitados na observação. Não observar precisamente. Por essa razão, no 3 nós colocamos seja preciso. Então, temos de lutar para observar precisamente. Então, um erro a evitar é não observar precisamente. Chegar à conclusão errada. Muitas vezes temos a tendência de darmos uma conclusão errada às Escrituras. Ou seja, já damos uma conclusão antes de fazermos todo o processo requerido na interpretação. Ou seja, em método de hermenêutica, em regras de hermenêutica. Nós partimos para a conclusão. Eu penso que aqui, geralmente, vai concordar com o pressuposto. Né? Pressupomos que sabemos o que o texto diz. Cuidado, evite hermenêutica preconceituosa.
sabemos nós que não é fácil, tanto a hermenêutica jurídica, a hermenêutica filosófica, a hermenêutica teológica ou bíblica e outras hermenêuticas, sabemos que não é fácil termos uma hermenêutica sem preconceito. Vamos ser sinceros, queridos, não é fácil. Sempre temos preconceitos. Não preconceito naquela palavra que muito muito, do senso comum, de preconceito no sentido de aversão pela pessoa, não, mas preconceito no sentido de preconceito. A palavra conceito significa ideia, noção, conhecimento, um conhecimento prévio, uma pré-ideia, uma pré-noção. Então, hermenêutica preconceituosa é aquela que eu trago as minhas ideias para o texto, é aquela que eu quero que o texto diga aquilo que eu já penso, ou seja, vou no texto e o texto não me diz nada, apenas vou buscar no texto o que eu quero que o texto diga. Cuidado, hermenêutica preconceituosa não nos leva a nenhum lugar e muitas vezes destrói aquilo que é o significado verdadeiro do texto, genuíno do texto. Até porque só vamos ao texto para fundamentar aquilo que nós queremos que o texto fale e não necessariamente para deixar que o texto fale as nossas vidas. Agora, queridos, nota, há uma diferença entre ler e estudar. A diferença entre ler e estudar é a mesma diferença em estar num barco sendo conduzido pelas águas e remar rumo ao destino. Nós precisamos sair de simples leitores para estudantes. Precisamos ser pessoas que remam rumo a um destino. Os latinos diriam homo faber fortuna sua, no sentido de ser o carpinteiro do seu próprio destino. Agora, embora que isso tenha, da perspectiva da soberania de Deus, que podemos discutir isso em teologia sistemática. No entanto, agora estamos trazendo essa ideia de remar rumo a um destino com o objetivo de diferenciar entre ler só por ler e estudar. Precisamos transcender de simples leitores para estudantes. Exercícios de aplicação, isso vocês vão fazer, faz parte da avaliação. Outra ideia que nós temos de ter na observação é fazer as perguntas certas. Fazer as perguntas certas, é importante perceber que uma conversa flui da melhor maneira quando as pessoas sabem fazer perguntas certas. Então é preciso que saibamos fazer as perguntas certas e isso vai nos ajudar a perceber as coisas da melhor maneira e da maneira que Deus entende que de fato deva ser percebido. As perguntas certas são muito importantes quando nós estamos a lidar com o texto. Quem está falando ou sobre quem está se falando? Quem está falando, não é? Queremos descobrir a figura, o personagem e também sobre quem está se falando no texto que nós estamos trabalhando no fenômeno, nas atividades que estão a decorrer, é sobre quem que está a se tratar. Qual é o assunto ou tópico que está sendo tratado? O texto vai nos trazer o assunto. Em vez de sermos nós a colocar o assunto no texto, o texto em si vai se encarregar de nos trazer o assunto. Razão pela qual nós, o que temos que fazer é só perguntar ao texto qual é o assunto ou tópico que está sendo tratado, ou o que vem antes e o que vem depois. Estamos a falar de versículos vizinhos, imediatos. O que vem antes deste texto, ou desta perícope, e o que vem depois deste bloco temático. Onde é que a atividade, o diálogo está a acontecer ou tem lugar? Estamos a falar, neste caso, de geografia, do local geográfico, onde é que a atividade ou diálogo está a ter lugar. O diálogo tem um lugar que está a acontecer, está a se desenrolar num determinado lugar. Então, onde que está a acontecer? Quando é que a atividade ou diálogo tem lugar? Estamos a falar do tempo. Agora, é preciso ter cuidado aqui com quando, porque o quando pode não ser apenas o quando de Cronos ou Kairos, mas também pode ser o quando de fenômeno. Quando desceu para Jerusalém, subiu para Galileia, quando foi para o Rio Jordão. Então, quando saiu da casa de Pedro, este também é um quando. É um quando enquanto fenômeno, não necessariamente enquanto cronológico ou enquanto Kairos. Por quê e para quê? O porquê é entendido como pergunta racional. Por quê?
ponto de interrogação. Para quê? Por que a atividade ou diálogo está a acontecer? Veja, seja curioso, são perguntas de curiosidade. Para quê? Qual é a finalidade? Além dessa razão, da razão não é, do que nós queremos ter, a causa ou mesmo a razão, agora já, qual é a finalidade dessa coisa acontecer, desse diálogo, dessa atividade? Como é que as pessoas estão reagindo? É interessante porque este como vem nos levar também ao ambiente do texto. Vamos perceber os sentimentos do texto que estão envolvidos ali, não é? Sentimentos que estão lá dentro do texto. Isso é outro nível. Mais tarde vamos falar isso do ambiente. Exercícios de aplicação e tomando como base as perguntas que nós já avançamos. O 3D, o que procurar? Enquanto estamos a fazer a observação, o que procurar? 4 coisas essenciais nós devemos procurar durante a observação. À medida que você observa o texto, deve procurar por palavras ou termos-chave. Estrutura, neste caso, a organização do texto, o ambiente, a forma literária. Vamos discutir um pouco sobre isso e fechamos a aula de observação. Palavras. Procure palavras importantes, palavras-chave ou frases. É importante que você procure essas palavras. Então, quais são os passos que nós devemos seguir enquanto procuramos palavras-chave ou frases-chave? 1. Determine quais são as palavras-chave no Romanos 8, 9. Por exemplo, aqui este não é um trabalho, a explicação, por isso posso abrir o texto. Romanos 8, 9. Vamos ver o que o texto diz. Romanos 8, 9, carta de Paulo aos Romanos, diz o seguinte: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Vamos perceber algumas palavras-chave que são contundentes aqui nesse texto, não é? Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Veja como o Espírito é repetido. Se de fato o Espírito de Deus habita, o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, 3. Essa repetição deve já nos chamar a atenção. E o texto diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, Cristo, não pertence a Cristo, 2. E eu entendo que essas palavras são muito chaves. São chave. Espírito. Tira essas palavras, perdeu a essência do texto. Agora, decida se o uso da palavra é literal ou figurativo. Romanos 10, Romanos 10, João 10, seja 9, é importante se de fato o uso da palavra que está sendo tratado é literal ou é figurativo. Às vezes, andamos a colocar literais coisas figurativas e andamos a figurar coisas literais. É por isso que é preciso perceber isso. João 10, 6 a 9, o texto diz o seguinte: Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Estamos diante de uma comparação, não é? Então, provavelmente estamos diante de algo que não é literário. Está nos chamando a atenção só pela introdução. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Estamos diante de uma figura, não é? Não é que literalmente Jesus é a porta, aquela porta que está na minha casa, não. Ou aquela porta que estava lá é uma figura que Jesus usou, no sentido figurativo, para transmitir uma verdade. E ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, que entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Agora, se nós formos a interpretar esta palavra de porta literalmente, podemos ter problemas sérios. Porque corremos o risco de dizer: eu sou a porta, que entra por mim será salvo. Corremos o risco de dizer o seguinte: todas as pessoas que entram pela porta da igreja ou pela porta da casa, da minha casa ou da sua casa, serão salvos. Estamos a fazer uma interpretação literal de uma passagem que usou termos chaves figurativas. Sempre é importante determinar se o uso da palavra que está no texto é literal ou figurativo. Perdão. Repare na forma gramatical. Se trata-se de um substantivo, um sujeito, um verbo, um predicado, uma preposição, um complemento direto, indireto. Isso tudo é importante quando fazemos a observação, a análise das palavras. Ainda continuando nas palavras,
temos de analisar a forma gramatical do texto. Fique atento especialmente a verbos, viu, matou, fugiu. Se você for a ler Êxodo 2, versículo 11 a 15, você percebe algo extremamente importante, não é? Êxodo 2, não é? Versículo 11 a 15. O texto bíblico vai dizer o seguinte: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Qual é o verbo que nós estamos a ter aqui? Viu. Bom, claramente não é o único verbo, mas esse verbo já traz uma diferença nesse pequeno texto aqui, traz uma diferença. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Versículo 2 diz: correu o olhar para todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós quer matar-me como matou o egípcio. Então, o que acontece com Moisés aqui? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Viu, matou, fugiu. Os verbos denotam a ação da história. A partir desses verbos, ver, e depois foi matar, e depois fugiu, mostram a ação que está a acontecer na história. Preposições são importantes. Naquele, em aquele. Filipenses 4:3, tudo posso naquele que me fortalece. Conjunções, portanto, Romanos 2, versículo 1, o texto já vai dizer, portanto, rogo-vos, amados irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável diante de Deus. Agora, veja esse portanto, é um portanto porque há uma precedência, significa que há algo que está a anteceder ou que antecede este texto aqui. Razão pela qual vem o termo portanto, essa conjunção portanto. Então, isso é importante ser visto. Veja, no versículo 36 do capítulo 11, o texto diz: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. E diz: portanto, deixe essas coisas de temas. Coloque do lado. Os temas não são inspirados, pelo menos para muitas passagens da Bíblia. Não são inspirados. E o que nós temos aqui é uma continuidade de ideias que Paulo está a trazer. E é que vai dizer, portanto, depois de ter referido alguma coisa lá em cima, vai embaixo dizer, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Em Mateus 5, 21 a 22, nós temos também algo que vai mostrar uma outra conjunção, mas geralmente é usado para orações adversativas, ou para trazer uma diversidade, um contraste, não necessariamente oposição, mas um contraste. Porque se formos a falar de oposição, íamos ter problemas quando formos entrar em poesias. Tem mais que não vem necessariamente para trazer oposição, dar um toque de contraste. Bom, agora, veja o versículo 21 a 22, o texto diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão Racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Estamos a lidar com um contraste que Jesus aqui está a apresentar. Repare também nas palavras, não é? Repare no gênero masculino, feminino. Vamos ver João 14, versículo 16 a 17, nós temos o gênero. E o gênero pode ser feminino, pode ser masculino, mas também pode ser o gênero neutro. Só que a nossa preocupação não vai ser no gênero neutro. O gênero neutro
acontece mais na língua grega. Nós vamos trabalhar no gênero masculino, feminino. Agora veja em João, não é? João 14, 16 a 17, vamos ver o que acontece nesse texto aqui. João 14, 16 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. E eu pedirei ao meu Pai, ele, gênero masculino, lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, não é? Ele. Agora, é preciso perceber aqui que estamos... O ele é a terceira pessoa do singular e já nos dá a ideia de que estamos a falar de uma figura masculina e não feminina. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, estará em vocês. Agora, queridos, a partir dessas análises, nós conseguimos perceber que o Espírito Santo também é homem, é uma figura masculina, é uma persona masculina e não feminina. Há pessoas que dizem que Deus é Pai, o Deus Pai é o Pai, o Deus Pai, Jesus Cristo é Filho, e o Espírito Santo é Mãe. Quando nós lemos este texto, cai por terra esse texto. Quando nós lemos esse texto e prestamos atenção no gênero, a pessoa do plural, do singular, usado, ou seja, a pessoa usada, a terceira pessoa do singular, que ele, mesmo se fosse do plural, só que já seriam eles, mas se fossem eles, seriam homens, ou seja, se fossem eles, seria, pelo menos haveria a presença de uma figura masculina. Mesmo quando há um homem, várias mulheres tornam-se eles, mas neste caso aqui é ele, singular, ele, estamos a falar de uma figura masculina. Às vezes pode-se dar o caso de encontrarmos figuras femininas, que não se referem, neste caso, ao Espírito Santo, ao Deus Pai ou ao Filho. Agora, o número, Gálatas 3, versículo 16. O texto bíblico vai nos dizer o seguinte, não é? Versículo 16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não aos seus descendentes, e ao seu descendente. Um descendente, número, não é? Como se falando de muitos, mas ao descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Não são muitos Cristos, mas é apenas um único Cristo. Tempo, passado, presente, futuro. Hebreus 1 a 2, o texto vai nos deixar claro a ideia do presente, passado e futuro. Então, essas coisas se encontram no texto. Não é invenção do professor, não é invenção do pastor, não é invenção do diretor, são coisas que se encontram no texto bíblico e é só trabalharmos com o texto. Vamos ver assim. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Estamos falando do passado. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Nestes últimos dias, agora, presente, falou-nos, e depois usa-se o verbo falar, no passado, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu, no passado, herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Então, sempre temos que olhar essas coisas, reparar no gênero, no número e no tempo. Palavras, é preciso também ver, determine qual é o sentido da palavra no contexto. É interessante aqui, meus ilustres estudantes, o determinar, não é? O significado da palavra-chave no contexto. Judas, capítulo único, versículo 3, o texto bíblico vai nos dizer: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Queridos, a palavra, o significado da palavra tem que obedecer o contexto. Temos de ver o contexto para determinar o significado da palavra. Por exemplo, ao que se refere à palavra fé, o que é que ela significa neste contexto aqui? Se olharmos para o texto,
o texto vai dizer, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiar em Deus Santo. Provavelmente não está a se tratar da fé comum, provavelmente não está a se tratar da fé natural, provavelmente não está a se tratar de tantas definições ou conceituações de fé que nós tínhamos. É preciso olhar para o contexto, ler todo o contexto e perceber qual é o significado de batalhar pela fé neste texto. Como é que você sabe que as seguintes palavras se referem caso e imoralidade? Por exemplo, estas palavras, por exemplo, caso e imoralidade. Para nós, a priori, imoralidade é isto, é fornicação, é adultério, é prostituição. Caso, às vezes, caso pode significar adultério, pode significar um caso jurídico que está a ser resolvido, pode significar outros casos, não é? Por isso é importante que vá ao texto. Não traga definições apenas porque achou no dicionário. Vá ao texto, descubra a partir do texto o significado no contexto dessa palavra-chave. Aqui, uma definição preliminar pode ser feita no passo observação, a ser confirmada e modificada na interpretação. Aqui é como se estivéssemos a levantar uma suposição, suppose, não é? Uma hipótese, suposição, no sentido de vamos tentar uma definição e essa definição desta palavra-chave vai ser confirmada ou negada na interpretação, porque lá na interpretação é onde vamos ser mais profundos. Exercícios de aplicação, isso é convosco. Estrutura. Procure entender como o texto foi construído ou ordenado. Regras. Estudo por palavras. A primeira regra. O parágrafo contém uma ou mais orações que tratam da mesma ideia, pensamento ou assunto. Por exemplo, Colossenses 2, versículos 6 a 12, não é? Vai nos trazer várias orações que vão tratar de mesmos assuntos. Colossenses 2, 6 a 12. Vamos ver o que diz o texto. Portanto, assim como vocês perceberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Não é? Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberão plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quantos parágrafos existem nesse texto e quantas orações em cada parágrafo? São coisas que você pode analisar, pode ver, não é? O versículo 6, o versículo 8, o versículo 9. Você vai perceber que às vezes cada versículo pode ser um parágrafo, mas para esse caso 1, 2, 3, estamos a ver 6 e 7 torna-se um parágrafo, 8 torna-se um 9 até 12, me parece também ser um. Então, tudo isso é importante que nós possamos observar no texto. Alguns parágrafos são independentes, claro, e outros estão interligados com o que vem antes e depois, e fazem parte de um bloco temático. Como estamos a falar, por exemplo, de 6 a 12, é um parágrafo que parece independente, solto. Mas se você for a ler Colossenses 3, 25 e depois 4, 1, você vai perceber que, apesar de haver uma divisão capitular ou pelos capítulos, há aqui uma continuidade contundente, clara. Veja, versículo 25. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Aparentemente estamos diante, ou seja, provavelmente estamos diante de uma tese. Então fiz um trabalho todo, estou lançando tese. Versículo 4. Senhores, dê aos seus escravos o que é justo e direito. Agora um remate. Senhores, dê aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. No versículo 25, está-se falando de quê? De quem cometer injustiça, se receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém, não haverá. E o versículo 4, o versículo 1 do capítulo 4, já remata
logo para os patrões, os bosses. Não é? Então, estamos diante de dois capítulos e dois versículos que estão interligados. Por isso, esse cuidado. Por vezes, as divisões de versículo e capítulo não constituem o melhor lugar para iniciar ou para se iniciar ou encerrar uma porção a ser estudada. Porque agora estamos aqui capítulo 4, então você encerra. Não, calma. Estude o texto, veja se de fato vale a pena encerrar aí ou não. Agora, este bloco temático que em argumento se encontra, nós temos que pode encerrar antes do capítulo seguinte ou encerrar no capítulo seguinte. Em grego chama-se perícope. Agora, estrutura, continuando. Observe como a passagem é composta ou é ordenada. É comum os textos das escrituras estarem ligados ou ordenados ao redor. Ligados com o quê? Com pessoas. Por exemplo, o bloco de Gênesis 12 a 50, temos aí Isaac, temos Abraão, neste caso o pai da fé, Isaac, o outro patriarca, Jacó, outro patriarca, José, o grande gestor do Egito. Atos 1 a 12, temos a grande figura do apóstolo Pedro, e Atos 13 a 28, temos a grande figura do apóstolo Paulo. Bom, os que viram a introdução ao Novo Testamento, correm o risco aqui de me perguntar onde está Filipe. Bom, para este caso aqui, geralmente Filipe não é manifesto muito, não é muito manifesto quando se trata da divisão de Atos. Colocamos lá na introdução ao Novo Testamento para a vossa informação. Mas dividindo Pedro e Paulo, são as grandes figuras que não se pode falar de Atos sem falar delas. Também, às vezes, as escrituras estão ligadas em lugar geográfico. O livro do Êxodo mostra isso. Pode estar ligado e ordenado em eventos. O livro de Josué, não é que lida, é um livro histórico, é um pontapé de saída dos livros históricos. E também são ligados por ideias teológicas. Romanos é um grande tratado teológico que não se discute. Queremos uma teologia profunda que enraiza a igreja e leva as pessoas a ter uma teologia profunda e sólida em Romanos. E também há uma ordenação, ligação por épocas cronológicas. 1º e 2º Reis fala muito Roboão, Jeroboão, os reis no ano, geralmente tem muitas datas, muita cronologia. É importante que seja visto isso quando nós falamos da estrutura, isso dentro da observação. Exercícios de aplicação. Estrutura, mais uma vez, por vezes o texto haverá de utilizar como sua estrutura contrastes, não é? Em Gálatas 5, 19 a 25, algo que está acontecendo aí. Obras da carne versus obras versus fruto do Espírito. Vejam que aqui é fácil encontrarmos o contraste. O texto bíblico está a dizer o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, fações e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, aqui está o contraste. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Às vezes encontramos isso como parte da estrutura do texto. Contraste. Este é um exemplo claro. Comparações também é utilizado como estrutura de um texto. Aqui podemos ver Mateus 13, 33. Mateus 13, 33 foi igual aí, que nos diz. Mateus 13, 33. Aqui está o texto bíblico. Diz o seguinte: e contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Como expressa comparação. Ilustrações está em Mateus 7, 1 a 5. Estamos a falar que o texto haverá de utilizar como sua estrutura contraste, comparações, ilustrações. 7, 1 a 5, Mateus: não julguem para que vocês não sejam julgados. É importante isso, uma hermenêutica sem preconceitos. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão
e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ilustrações, não é? Também tem perguntas. Há momentos que o texto só gira em torno das perguntas. A estrutura do texto é só perguntas, perguntas. É como se estivéssemos na praça pública filosófica, onde a preocupação é só questionar de um lado para o outro, perguntas em cima de perguntas. Jesus é feito perguntas e ele responde usando também perguntas. São respostas baseadas também em perguntas. Vejam, versículo 17, versículo 27 a 33, Marcos 11. Chegaram novamente a Jerusalém e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Responda-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Olha a pergunta. Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João Batista ou João profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Ide. Aqui também, Romanos 6, 1 a 12, temos repetição do termo para o pecado. Hebreus 11, temos repetição do termo pela fé. Essas coisas já devem nos chamar a atenção quando nós encontramos repetições. É a partir daqui que podemos encontrar palavras-chave, frases-chave, conceitos-chave, e isso vai nos ajudar na organização do nosso texto. Causa e efeito. Romanos 1, 18 a 32. O povo envolveu-se em sodomismo e gomorismo, como consequência Deus lhes entregou as suas paixões. Um pecado gerou a um efeito, causa e resultado. Isso tem acontecido nos textos. Nota, a observação da estrutura haverá de nos ajudar a contemplar o progresso e o desenvolvimento das ideias e temas, além de nos ajudar a manter a passagem numa relação adequada com aquilo que antecede e segue. Quando nós trabalhamos com a estrutura, nós vamos ganhar o equilíbrio, não vamos ao extremo. Vamos sempre estar preocupados com o que está antes, com o que vem depois. É por isso que é preciso treinar sua mente e olhos através do constante praticar. Procura ver parágrafos, palavras e frases e também estrutura. O ambiente. Qual é o ambiente do texto? Tente discernir o ambiente da passagem. O ambiente é o tom, é a atmosfera, o espírito da passagem. É a reação emocional e a reação emocional que esta passagem gera. O ambiente tem tudo a ver com o sentir de uma passagem, suas impressões sensoriais. Este ambiente é subjetivo, pessoal. É por isso que nós temos de perceber o ambiente do texto. Aqui cabe a nossa função de experimentar o texto. Experimente o texto. Exemplos. Dúvida. Em Marcos 16, versículo 9 a 14, vai acontecer uma dúvida muito séria. Não é? Marcos 16, 9 a 14. Podemos ter aqui a questão de dúvida. É o que está acontecendo. Os discípulos estão duvidando a respeito da vinda, ou seja, da ressurreição de Cristo. É o ambiente, é o que está acontecendo naquele momento. Dúvida que está gerando-se neles. É o ambiente, como é que os discípulos se sentem. É preciso sempre vermos como é que os personagens do texto se sentem. Alegria. Ezequiel 3, 10 a 13, verso 14. Vejam, no 10 a 13 temos alegria quando o Espírito do Senhor, quando Deus fala para Ezequiel, e depois leva Ezequiel a ouvir um clamor de louvor, a alegria, mas no versículo 14, logo há uma tristeza, uma indignação, tristeza que se manifesta diante dele. É um contraste, mas o que está acontecendo aqui, há um ambiente de alegria, mas também um ambiente de tristeza. Temor. Em Êxodo 20, 18 a 21, temos a ideia de o povo falou tanto, queremos falar com tal Deus, e quando chega Deus, no momento que tinha que falar com o povo já fica com medo
com temor, o termo usado pelas Escrituras, tremeram e não chegaram a falar com Deus, disseram para Moisés falar com ele pessoalmente, com Deus. É o ambiente que nos encontramos nas personagens, ou nos personagens do texto. Majestade, Isaías 6, 1 a 15, nós encontramos essa ideia de majestade, onde Isaías tem um encontro com Deus e ele contempla a majestade de Deus e não consegue ficar em pé, no sentido de olha para Deus, ele é envolvido por uma consciência da sua natureza pecaminosa, onde ele diz, ai de mim, que vou perecendo, os meus olhos viram o Senhor. E também em Números, nós temos número 16, 12 e 15, temos outro ambiente que pode se manifestar, neste caso, de ira. Vejam que o texto diz aqui no 12. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram, nós não iremos. Não lhes basta nos ter tirado de uma terra onde mana leite e mel para nos matar no deserto, e ainda quer se fazer chefe sobre nós. Eles estavam revoltados, o povo, não é? O Datã, Abirão, filhos de Eliabe, estavam revoltados, indignados com Moisés. Estamos diante de um sentimento de revolta. Mas, ao mesmo tempo, Moisés ele vai ficar indignado aqui. Além disso, você não nos levou a uma terra onde mana leite e mel, nem nos deu uma herança de campos de vinhos. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor, não aceite a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei nenhum deles. Moisés fica errado. Todos estavam errados. Todos. Revoltaram-se contra Deus, elas contra Moisés, e Moisés ficou errado pela atitude deles. Ações de graça. Apóstolo Paulo ele usa muitas vezes essas expressões de dar ações de graças pela igreja, pelos donativos, pelo crescimento da igreja. E também temos o salmo de louvor, não é? O ambiente de louvor, onde estamos aqui diante do Salmo 150. Eu acho que vale a pena, penso que vale a pena ler Salmo 150, o último capítulo de Salmo, que diz, aleluia, louve a Deus no seu santuário, louve-no em seu magnífico firmamento, louve-no pelos seus feitos poderosos, louve-no segundo a imensidão de sua grandeza, louve-no ao som de trombeta, louve-no com a lira e a harpa, louve-no com tamboris de dança, louve-no com instrumentos de corda e com flautas, louve-no com símbolos sonoros, louve-no com símbolos ressonantes, tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Então, estamos diante de um texto, não é? Que nos mostra a ideia de um ambiente de louvor que encoraja os outros a louvar. Temos também espanto, não é? Lucas 7, 11 a 17. Este é um outro ambiente, é a emoção do povo ou das pessoas ou das figuras, dos personagens diante do texto. É isso que nós sempre também temos de analisar quando trabalhamos o texto. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estavam saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chora. Depois aproximou-se e tocou no caixão os que carregavam. Os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Ou louvavam Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles, Deus intervém em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Ficaram espantados por aquilo que Cristo fez. Também um sentimento de tristeza, sentimento de surpresa. São sentimentos que nós podemos encontrar no texto, nas figuras, e é importante que nós possamos trabalhar com essas manifestações de sentimentos do povo. Exercícios. Uma nota final, coloque-se dentro da passagem de forma a identificar a mente e os sentimentos dos leitores originais. É importante que aqui você use a teoria de identificação ou de empatia, onde você se coloca dentro do povo, se identifica com o povo original, para que você sinta o texto, sinta de fato que o texto está a apresentar, tenha os mesmos sentimentos dos leitores originais. Ao perceber o ambiente reinante na passagem,
você será capaz de se identificar mais de perto com autores, leitores originais. Isso gerará o resultado desejado. Por fim, forma literária. Observe para poder determinar a forma literária. Forma literária, vocês estudaram isso como gênero literário. Além de ser importante, além de ser importante observar as palavras, discernir a estrutura, sentir o ambiente, precisamos também determinar a forma literária geral do texto que estamos a estudar. Isso poderá, via de regra, ser feito no começo, será de grande ajuda na interpretação. Observação das palavras, discernimento da estrutura, sentir o ambiente e também determinar a forma literária do texto. 4 tipos de forma literária que existem na Bíblia, que são as principais. Existem muitas outras formas, mas aqui nós vamos falar apenas das principais. A narrativa é uma forma de prosa que visa contar a história e a verdade na forma de fatos, histórias, relatos, biografias, a partir de uma perspectiva teológica. Temos várias narrativas, algumas ficcionárias, não é? E que tratam coisas numa perspectiva geral, mas para o nosso caso é contar uma história, relatos, fatos, biografias, vida e obras de pessoas, mas, numa perspectiva, a partir de uma visão, cosmovisão ou perspectiva teológica. Característica, revela a verdade de forma indireta, não é como discurso, discurso, didática, exposição, que traz uma verdade de forma clara. Aqui a verdade é revelada de forma indireta. Outras características, apela às emoções e à imaginação através do criar de imagens mentais. Leva o leitor da narrativa a voltar para o passado, a olhar para a história do povo, a imaginar como isso estava acontecendo. Via de regra, apresenta o desenvolvimento ou deterioração do caráter. José é um grande homem que teve o seu progresso. Ele teve altos e baixos durante a sua caminhada, não provocado por ele, mas por outras pessoas, às vezes pela família, neste caso os irmãos, e depois por mulher de Potifar, e mais outras pessoas. Só que ele sempre foi subindo. Então temos o desenvolvimento do caráter dele. E depois temos Sansão. Sansão que era forte, um homem que tinha força. Essa força vinha dos cabelos, era nazireu, e este Sansão, em vez de ter o progresso, o desenvolvimento do caráter, ele tem a deterioração do caráter. Por causa da Dalila, Sansão, ele acabou o ministério dele. Geralmente revela a evidência da lei da semeadura e da colheita. Davi semeou adultério, Davi semeou mortes, homicídios, homem de sangue, e também era um adúltero, Davi. Um adúltero no sentido de teve mais que uma mulher, mais que 2, se a memória me falha. E é preciso aqui também deixar claro que o que o Davi plantou é aquilo que semeou. Primeiro, ele desejava tanto construir a casa do Senhor, o templo do Senhor, não pôde construir porque tinha mão cheia de sangue, e teve revoltas muito sérias dos filhos. Até foi perseguido, quase morto por um filho dele, Absalão. Narrativa, por vezes, demonstra como Deus se relaciona com as pessoas e nações. É só ver Êxodo, ver Gênesis, vamos ver a emergência do povo de Israel, o relacionamento com Deus, o relacionamento de Deus com Israel, com Egito e, se calhar, os demais outros povos em volta de Israel, e como Deus agiu para com essas nações. Características do gênero narrativo. Geralmente comunica um ponto principal ou ensina princípios visando a aplicação. Não é só uma narrativa apenas, mas esses princípios que vão ser veiculados pela narrativa, a preocupação principal, o foco principal é a aplicação. Raramente inclui um mandamento explícito para nós. A narrativa tem mandamentos implícitos, não são claros como um discurso, como uma didática. São geralmente implícitos, que lemos o texto e aquilo vai falando conosco, não necessariamente de forma direta. Alguns exemplos bíblicos: Gênesis, Êxodo, Números, 1 Samuel, Atos, são os livros que estão mais cheios do gênero narrativo do que qualquer livro nas Escrituras. Mas também não deixamos de dizer que tem subgêneros. Nota, não se preocupe com todos os detalhes. Alguns são importantes, outros não. Discurso é outro gênero narrativo.
É uma forma de prosa que procura apresentar ideias, conceitos, doutrinas ou formas ou fatos de forma lógica e ordenada. E geralmente na forma de argumento, carta, preleção, sermão, palestra. Discurso é argumentativo. É o que nós vemos os políticos ali fazendo, o discurso, às vezes o discurso do presidente, sobretudo nesse período de quarentena, e daqui a pouco, algumas semanas, vamos ter mais outro discurso, e os discursos feitos na Assembleia da República, os discursos feitos na igreja pelos pregadores, pressupõem o uso de conectores, argumentos, é algo muito bem elaborado, organizado, bem trabalhado. E as cartas de Paulo permeiam são mais cheios de discurso do que de qualquer coisa. Os nossos sermões, neste caso, ou os sermões, a pregação que nós preparamos estão cheios de discurso. Basicamente, são discursos elaborados. Característica, revela a verdade de forma direta, não dá voltas, não rodeia, vai direto ao assunto. Apela a mente ao intelecto racional e ordenadamente. Por quê? Porque estamos a lidar com um gênero que tem muitos argumentos, tem conceitos, tem doutrinas, tem ideias, então vai apelar mais para o intelecto, para a mente, mas de forma ordenada. Via de regra, demonstra desenvolvimento e progressão do raciocínio. Tem princípio, meio e fim. Geralmente inclui exortações, mandamentos. As cartas de Paulo são chefes em mostrar exortações e mandamentos. Até Provérbios, sabe? É uma carta, ela é uma obra que tem lá exortações, não necessariamente mandamentos, mas exortações, filho meu, filho meu. Me parece que ali o correleto, o pregador, ele está a trazer alguns discursos, mas não numa perspectiva das cartas que nós estamos a ver aqui, mas são discursos com vista a sensibilizar aos mais jovens, neste caso, um filho que ele fala de coração para coração. Conduz normalmente a uma conclusão ou desafia a ação. No fim, tem que se fazer alguma coisa. É por isso que eu disse que tem princípio, meio e fim, mas geralmente culmina com uma ação. Quer que o ouvinte ou o leitor tome uma decisão. Alguns exemplos bíblicos: Deuteronômio, Levítico, Romanos, Efésios, Hebreus, Mateus, o primeiro bloco 5 a 7. Lembram do Sermão do Monte? Geralmente nos leva, nos desafia a uma ação. Qual é o perigo? É ver as partes que compõem a escrita, mas perder de vista o ponto ou tema central. Romanos 6, 11 a 12, não é só ver as partes, mas é preciso ver, ok, estamos dentro das partes, a construção gramatical, mas não percamos de vista o tema central, senão viramos apenas técnicos e perdemos o coração do texto. Tema central neste caso. Poesia. Poesia é outro gênero que inclui primordialmente a expressão de emoções, sentimentos e ideias, como no meio de comunicar a verdade. Quais são as características da poesia? Revela a verdade através de figuras de linguagem. Utiliza-se de linguagem figurativa, descritiva, simbólica para criar imagens mentais. As palavras empregadas geralmente não visam ser interpretadas literalmente, mas comunicam o sentido de verdade com clareza. Altamente emotiva, evoca sentimentos em um gênero lírico. Característica da poesia, continuação, utiliza-se de paralelismo para ênfase, contraste e reforço de uma ideia. Alguns exemplos bíblicos: Jó é uma poesia, Salmos, poesia, Eclesiastes, poesia, Cântico dos Cantos, poesia, Profetas, algumas partes de Isaías, poesias, Lamentações, se a memória não me falha, algumas partes foram poesias. Agora, qual é o perigo? Procurar interpretar literalmente a linguagem simbólica ou figurativa, perdendo de vista a verdade que está sendo ensinada. Este é um problema. Agora, a primeira carta aos Coríntios 10, versículo 4, é importante nós lermos, porque vai nos ajudar a perceber o que o texto está a dizer. Alguma coisa que eu quero que nós percebamos em primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios 10, 4. Na primeira carta aos Coríntios 10, 4, o texto diz o seguinte, primeira carta aos Coríntios 10, versículo 4, assim diz o texto bíblico, primeira carta aos Coríntios 10, 4, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Agora, veja, estamos dentro de uma linguagem figurativa.
e não necessariamente literal. Agora, o perigo é procurar interpretar literalmente uma linguagem simbólica. Veja que o texto diz, beberam da mesma bebida espiritual. Então, se nós formos interpretar essa figura, essa linguagem figurativa de forma literal, corremos o risco de dizer que beberam uma bebida espiritual. Há uma bebida espiritual que eles beberam. Pois bebiam da rocha espiritual. Eles beberam a rocha espiritual. Vamos começar a dizer que há uma bebida que eles bebiam e essa bebida era uma bebida de rocha. Era chamada rocha espiritual. Ou seja, é uma rocha espiritual que eles tinham. E beberam essa rocha. É uma bebida feita de pedras ou de rochas. Não. Isso aí seria um tervilheiro. E a Bíblia diz, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo. Corremos o risco, essa rocha espiritual, essa bebida que era rocha espiritual, essa rocha espiritual é Cristo. Então, a rocha, na aplicação isso, a rocha é Cristo. Cristo é a rocha. Cristo é pedra. Pedra é Cristo. Vamos adorar a pedra, a rocha, porque rocha é Cristo. Cuidado, a interpretação precisa termos cuidado. Pode ser literário e simbólico. O que é simbólico tem que ser determinado, que é simbólico, e procuramos trabalhar com isso. Eu dizia que o último estilo literário foi profecia aqui. Inclui o uso de linguagem simbólica para revelar ou descortinar aquilo que anteriormente era desconhecido. Quais são as características da profecia? É revelar a verdade previamente desconhecida, uma verdade que não era, que era antes desconhecida. A profecia vem e revela essa mesma verdade. Utiliza-se de linguagem altamente simbólica e figurativa, mas ainda comunica a verdade real. O que estamos a querer dizer? A profecia geralmente vai utilizar uma linguagem simbólica, uma linguagem figurativa, e é o que acontece em Apocalipse. Mas quero comunicar uma verdade real. Agora, não podemos começar a cometer o erro de dizer que aquilo ali só são figuras, não tem nada de real. Não. São figuras, são símbolos que expressam uma verdade. Geralmente inclui previsão profética acerca do futuro. Claro, você pode falar do amanhã, pode falar de hoje, mas geralmente fala de algo futuro. Também contém visões que pedem interpretação criteriosa, para não cairmos no fanatismo das interpretações estranhas das visões que se encontram nas Escrituras. Alguns exemplos bíblicos de profecias é Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Malaquias e Apocalipse. Esses livros foram escritos por profetas. Apocalipse é profeta, mas não no mesmo nível de Isaías até Malaquias. De Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Malaquias. Perigo, deixar de reconhecer a natureza simbólica do texto e de seguir as regras próprias para se interpretar a profecia. Nós não, isso aqui não é símbolo. Não queremos seguir regras, porque essas regras são coisas humanas, são coisas de teologias. E depois corre o risco de começar a ser um heresiólogo. Aliás, não corre o risco, já fica a ser esse heresiólogo por descartar o que Deus nos colocou para conhecermos a palavra dele. Nota, identificar a forma literária da passagem haverá de auxiliar muito a chegar-se à interpretação correta do texto. Se é profecia, se é poesia, se é discurso, se é narrativo. É muito importante. Identifique isso, vai te ajudar a saber lidar com o texto. Observação. Aqui estamos já na conclusão. O propósito da observação do texto é de estarmos convictos de que sabemos o que ele diz, o texto, antes de tentarmos interpretá-lo e aplicá-lo. A observação imprópria conduz à interpretação incorreta, o que, por sua vez, conduz à aplicação imprópria. Basta falhar na observação, vai falhar na interpretação e definitivamente vai ter uma aplicação imprópria. Como alguém diz, doutrina correta, conduta correta, doutrina incorreta, conduta incorreta, conduta falsa. Agora, a observação criteriosa vai nos levar à interpretação correta e à aplicação adequada. Essa é a lógica.
próxima aula, iremos tratar da interpretação do significado do texto. Que Deus possa abençoar a igreja, aliás, aos alunos, e vamos orar. Deus, obrigado pela oportunidade que nos deu para partilhar a sua palavra. Aliás, as aulas, pedimos que o Senhor nos ajude a entender. Queremos conhecer, Senhor, a sua palavra. Queremos interpretar seriamente a sua palavra e queremos edificar vidas por meio dela. Primeiro sermos nós edificados, transformados e depois transformar aos outros. Que neste caso é transformados para transformar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade.